Exercícios, página 165. Questão número 1. Olha lá, maldição. No mês de agosto de 1988, o planeta Marte teve a máxima aproximação da Terra. Nesse dia, as pessoas, ao observarem o planeta, estavam vendo a luz emitida pelo Sol algum tempo antes. Aproximadamente quanto tempo antes? Considere as órbitas de Terra e de Marte como sendo circulares e coplanares, com raios de 150 milhões de quilômetros e 231 milhões de quilômetros, respectivamente, e dado a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Bom que ele deu a velocidade da luz em quilômetros, ele deu as distâncias em quilômetros. Então, aqui, eu preciso entender o problema. Ele fala assim, eu olhei para Marte, imagina que você olha para Marte. Quando você olha para Marte, aquela luz que você está olhando veio de quem? Olhei para olhei para Marte, ou olhei para a Lua, por exemplo. A Lua, Marte emite luz própria? Não. Então, de onde é a luz que vem de Marte? Do Sol. Então, o que acontece é o seguinte: imagina que você tem aqui o Sol, você tem aqui Terra e você tem Marte, certo? Então, tipo, a luz que você enxerga vinda de Marte, essa luz aqui, ó, ela não veio de Marte. Ela veio do Sol até Marte, bateu em Marte, refletiu e veio para a Terra. O que ele quer saber é justamente isso. Ele fala assim, ó, nesse dia as pessoas ao observarem o planeta estavam vendo a luz emitida pelo Sol algum tempo antes. Então ele quer saber quanto tempo a luz viajou até chegar na Terra. É isso, tá? Aí ele deu algumas informações. Quais informações ele deu? Uh, órbita da Terra, 150 milhões. É milhões? É milhões. 150 milhões de quilômetros. Vou escrever assim, ó. D da Terra. D é a órbita dela, tá? 150 milhões, 10 a sexta, quilômetros. Onde eu represento isso? Onde eu desenho isso? Isso aqui, ó. Órbita da Terra, é a distância da Terra até o Sol. Distância da Terra até o Sol. Órbita de Marte. Quanto vale a órbita de Marte? 231, 10 a sexta. Onde eu desenho isso? Do Sol até Marte. Tudo bem? Isso são as distâncias que ele deu para a gente. Qual é a distância que a luz viajou? Gente, a luz, ela viajou assim, ó. Ela saiu do Sol e veio até Marte. Então ela andou 231, 10 a sexta. Mais quanto? Isso. Mais essa diferença aqui, ó. Que é a diferença das órbitas de Marte para a Terra, da Terra. Então, repetindo, ó, ela andou isso
que é o 231 10 a sexta, mais isso aqui. Quanto dá isso, gente? Esse x? Vai ser 231 menos 50. Menos 150, perdão. 81, né? Isso aqui dá 81, 10 elevado a sexta km. É esse toquinho que ela andou. Então, mais 81, 10 a sexta km. Então, a distância total percorrida pela luz, de luz, é 312. Vai conferindo, tá, gente? Por favor. Se tiver errado, vocês me falam. 312. 10 a sexta km. Tá. Agora eu vou fazer a divisão, porque ele quer saber o tempo que ela demorou para fazer isso. Então vamos. Fazer aqui. Velocidade igual a ΔS dividido por ΔT. Como eu quero achar o tempo, eu vou isolar o ΔT. Eu vou passar o ΔT multiplicando e a velocidade dividindo. Vai ficar assim, ó. ΔT igual a ΔS sobre V. Tá bem? Então fica ΔT igual. O ΔS é 312 10 a sexta sobre a velocidade da luz, ele deu aqui 300 mil. Coloca 3 10 a quinta. Quinta. 14, 140, né? Porque, ó, 312 dividido por 3 dá 14. 140. Vezes 10 a primeira. Não. 104, é. Ixi. 104 vezes 10 a primeira. 104, 10 a primeira. O quê? É segundo? Cuidado, vamos lá. Olha. Então é segundo, né? É segundo, porque ele deu em quilômetros por segundo. Então isso aqui é em segundos. 1040 segundos, né? Vige, Maria. O que eu faço aqui? Divide por 60, né? Para ver quantos minutos que dá isso aqui. Ô, vocês fazem essa divisão para mim, por favor? Se eu dividir isso aqui por 60, eu estou passando para minuto. Deu quanto? 17 minutos. Vai dar redondinho? Dá uns quebradinhos, né? Tá, beleza. Aproximadamente 17. Beleza? Alternativa aí. Questão 2. Verdadeiras ou falsas? B2. No vácuo, a luz propaga-se em linha reta. O vácuo é um meio homogêneo? Acho que sim, né? Então tá. É verdadeiro. Em quaisquer circunstâncias, a luz propaga-se em linha reta? Então já aí já não. Tem que ser um meio homogêneo, né? Tem que ser um meio homogêneo. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz propaga-se em linha reta. Aí sim, né? Para que a luz se propague em linha reta, é suficiente que o meio seja transparente. Tem que ser homogêneo.
falso. Tá bom? 1 e 3. Alternativa B de bola. B de bola. Questão 3. Assinale V ou F. A formação de penumbra de um corpo opaco ocorre quando a fonte de luz é extensa. Sim, né? Aquela lâmpada grandona. Se for uma fonte pontiforme, não tem penumbra, tá? Verdade. Opa. O eclipse do Sol só ocorre numa fase da Lua cheia e, portanto, todos os meses tem eclipse do Sol. Quando que ocorre eclipse do Sol? Vocês sabem? Que fase da Lua? Lua nova. Por que na Lua nova, gente? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro que está falso, porque não acontece todo mês, né, gente? A gente sabe que não acontece todo mês. O que acontece, ó? Sol, Lua e Terra. Tudo bem? Para que ocorra eclipse do Sol, a Lua precisa se interpor entre Sol e Terra, não é? Tá. O que que acontece? Da onde vem o raio do Sol? Não é daqui? Quando a Lua está nessa fase, você está olhando para uma parte escura, não tá? Isso eu chamo de Lua nova. Quando que acontece Lua cheia, do ponto de vista de órbitas? A Lua ela vai fazendo isso aqui, não vai, ó? Quanto tempo a Lua demora para dar uma volta na Terra? 28 dias. As fases da Lua, não é? Então aqui é Lua nova. Quando a Lua estiver aqui, mais ou menos, ó, ela vai se chamar Lua crescente. Quando a Lua estiver nesta parte aqui, ó, e você olhar na Lua, você não vai ver a face toda ela iluminada? Aqui é Lua cheia. Sim, tá? O que que pode acontecer? Bom, quando a Lua está aqui, pode acontecer o eclipse solar, tá? Eclipse solar em Lua nova. Quando a Lua está passando por aqui, o que que pode acontecer? Ela pode passar na região de sombra da Terra, não pode? E aí você tem o eclipse lunar, tá? O eclipse lunar ocorre na Lua cheia. Quando a Lua passa por trás aqui da Terra e entra no cone de sombra dela. O eclipse solar ocorre em Lua nova. Eclipse solar, tá? Então a 2 está falsa, porque ele fala: o eclipse do Sol só ocorre numa fase da Lua, que é a cheia, tá errado já. Ocorre na nova. E, portanto, todos os meses tem eclipse do Sol. Também não é verdade, tá? Quando ocorre eclipse do Sol, a posição relativa dos três astros é Sol, Terra e Lua. Não, né? Se é eclipse do Sol, o Sol está escondido. Então é Sol, Lua e Terra. Sol, Lua e Terra. Isso é o eclipse do Sol. Aí, se fosse lunar, sim, exatamente. Se fosse lunar, seria isso. Não está falso. 4. Uma pessoa na Terra se situa na penumbra da Lua, determinada pelo Sol. Então, essa pessoa está presente no eclipse parcial do Sol. Sim. Se ela está na zona de penumbra, é eclipse parcial, tá? Eclipse parcial. Verdadeiro. Aí. Questão número 4. Então, ficou na 3, né? Ficou VFFV. Questão número 4. Deixa eu ficar aqui pertinho para o pessoal de casa conseguir enxergar o desenho que eu fiz dos eclipses. Ele fala o seguinte na 4. Entre uma fonte pontiforme e uma parede, coloca-se um lápis
de 20 centímetros de altura. A fonte de luz e o centro do lápis estão numa mesma reta perpendicular à parede. O lápis se encontra a 20 centímetros da fonte e a 60 da parede. Vamos desenhar. Então, eu tenho uma fonte de luz. Aqui eu tenho um lápis, ó. Isso aqui é o lápis. Ele falou para mim que o lápis tem 20 centímetros, né? Então, eu estou usando 2 quadradinhos, tá? Para quem estiver com quadradinhos, você pode fazer uma escala aí de 2 quadradinhos, se você quiser. Qual a distância do lápis até a fonte? Também é 20, ó. Também é 20. Então, o lápis tem 2 quadradinhos, 20 centímetros. E a distância do lápis até a fonte, 2 quadradinhos, 20 centímetros. O lápis se encontra a 20 centímetros da fonte e 60 da parede. Quantos quadradinhos eu vou desenhar até a parede? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a parede está aqui, ó. A parede está aqui. Tá? Então vamos colocar as distâncias aqui, ó. 60 centímetros. Opa! Aqui é 20 centímetros. Qual a distância da fonte até a parede, gente? Ele fala que o lápis está a 20 da fonte e 60 da parede. Então, a distância da fonte até a parede vale quanto? 80. Aqui. Continuando. Determine o comprimento da sombra. Quanto vale a sombra? Oi? Sim, aqui, 60, ó. Do lápis. Entendeu? O lápis é isso aqui, ó. Como tá tudo de azul, ó, isso aqui é o lápis. Se você desenhou isso e prestou atenção, você resolve esse exercício de cabeça. Porque veja uma coisa, ó. Vocês conseguem enxergar o triângulo aqui, ó? O triângulo, o cone de sombra, ó. Ó, ó o cone de sombra. Essa é a sombra, ó. Gente, qual é a altura do triângulo grandão? Qual é a altura do triângulo grandão? 80. Qual é a altura do triângulo pequenininho? Então, você concorda que o triângulo grandão é 4 vezes mais alto que o pequenininho? Então, a base tem que ser 4 vezes maior também. Quem é a base do triângulo pequeno? É o lápis. Quem é a base do triângulo grande? A sombra. Então, eu vou chamar aqui de Dzinho, ó, de novo. Então, fica Dzinho está para Dzão, assim como 20 está para 80. Que a altura do pequenininho está para a altura do grandão. 20 está para 80. Olha lá. Eu tenho o Dzinho, né? É o lápis. Então fica 20 está para Dzão, assim como 20 está para 80. Dzão é 80. É o seu tamanho da sombra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, deu certinho. Isso porque eu fiz quadriculado. Tá vendo, ó? Cada quadradinho, eu não falei que valia 10? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Quando você faz com régua, claro que no vestibular você não tem esse tipo de construção, mas você percebe claramente. E se fizer com papel quadriculado, fica melhor ainda, gente. Papel quadriculado é vida. Questão 5. Questão número 5. Uau, olha o desenho. Ah, antes de fazer assim, eu quero fazer uma pergunta. Olha para a apostila. Tá enxergando a B? Tá enxergando aí a B? É um segmentozinho. Tá enxergando o CD? Quem é maior? A B ou o CD? Ah, é verdade, né? Pulei. Tava tão emocionado com a questão. Tem a 5 ainda. Então vamos. 5. Um objeto AB de altura 10 centímetros encontra-se a 20 centímetros de uma câmara escura de orifício. Opa! Temos novidade. O que é uma câmara escura de orifício? Já ouviram falar desse termo? Assim, traduzindo em termos práticos, foi a primeira máquina fotográfica que existiu. A câmara escura de orifício, ela funciona da seguinte maneira. Câmara escura. Ela é uma caixa e tem um buraquinho bem pequenininho. Bem pequenininho. Tá aqui. É uma caixinha. Tá? Isso aqui é o, vamos dizer assim, é o idealizador das máquinas fotográficas sem ser digital, porque digital é um outro mecanismo. Tá? Então, isso aqui é a câmera escura de orifício. Ela tem um buraquinho. Qual que é a brincadeira? Aqui na câmera, aqui nesse fundo, ó, você tem uma tela de projeção. Você tem uma tela de projeção. Tem uma tela. Ela vai projetar uma imagem. E aí você vai fazer o seguinte: você vai colocar na frente da câmera um objeto. Um objeto. Coloquei ali uma setinha. E a luz que sai do objeto vai adentrar a câmera e ser projetada na tela, como se fosse uma tela de cinema. E você vai visualizar o objeto no fundo da câmera. Gente, tem uma câmera escura muito famosa que a gente conhece, chamada olho. O olho faz isso. De maneira muito grosseira, o olho faz isso. O que eu tenho aqui no fundo do olho? Futuros médicos. Retina. Retina. Eu tenho aqui no olho uma lente. O nosso olho tem uma lente chamada cristalino. Mas basicamente a luz entra por um buraco. Como chama o buraco que ela entra? Que pode aumentar ou diminuir? É a pupila. Ela entra pela pupila e é projetada na retina. Tem todo um líquido aqui no olho, todo aquele paranauê, e daqui ela vai excitar as células da retina. Essas células vão mandar impulso nervoso para o cérebro e o cérebro cria a imagem. Mas o processo de captação da luz é basicamente isso aqui que acontece no olho humano. Você tem uma lente aqui, né? Cristalino. Se a pessoa usar óculos, ela tem duas lentes, a do óculos mais a dela, e aí que você tem a retina, com as células ali. Agora acontece uma coisa muito curiosa. Vamos desenhar essa imagem. Eu vou diminuir o buraco, peraí.
Esse buraco está muito grande. Pronto. Tem que ser bem pequenininho, tá? Porque tem um problema, tá? Olha que coisa curiosa. Quanto menor for o buraco, mais nítida é a imagem aqui no fundo. Quanto menor for o buraquinho, mais nítido, mais perfeita fica a imagem. Se o buraco for muito grande, a imagem fica borrada. Tá? Bom, como que a gente constrói a imagem? Isso aqui é um objeto extenso, não é? Daqui vão sair um monte de raios de luz. Então imaginem, por exemplo, um raio de luz saindo bem do meio do objeto. Bem do meio. Ele faz isso aqui, ó. E vem aqui, ó. Tum. Aqui aparece o primeiro ponto do objeto, ó. Então, esse ponto vai ser projetado aqui no meio, ok? Agora, olha que coisa curiosa. Eu não vou ficar desenhando o raio de tudo quanto é lugar do objeto. Eu vou desenhar mais dois. Adivinha quais? Das extremidades. E aí é que vai acontecer a maravilha. Tá vendo esse ponto aqui de baixo? Eu vou desenhar um raio daqui. Esse raio vai entrar na câmera e vai bater na tela. Olha o que vai acontecer. Peraí, nossa, que porcaria, gente. Peraí. Lembrando que o raio, ele sai em linha reta. Vocês estão percebendo o que aconteceu? A parte de baixo da imagem vai ser projetada na parte de cima. Tá vendo esse pedaço aqui de baixo da imagem, ó, do objeto? Esse pedaço ele vai aparecer assim aqui, ó, de ponta cabeça. E se eu traçar um raio da extremidade de cima, acontece a mesma coisa, ó. Nossa, velho. Ó, a imagem está de ponta cabeça. É exatamente o que acontece na nossa retina. O nosso cérebro desinverte ela. Senão a gente enxergaria. Se nós enxergássemos exatamente o que está na nossa retina, vocês iam estar me vendo de ponta cabeça. Porque a luz que sai de mim faz exatamente isso na tua pupila. Tua pupila é um buraco muito pequenininho. Tá? Nesse caso, eu tenho uma imagem. Olha o nome dela. Vou dar nome para ela. Real. Agora começa aquela merda, né? Por que ela é uma imagem real? Porque ela está lá. Ela está lá na tela. Ele é uma imagem invertida e ela é uma imagem ampliada. Ampliada. Só que tem um detalhe aqui. Por que ela é ampliada? Não é sempre que ela é ampliada. Vamos lá, abstração de novo. O que vocês acham que acontece com a imagem, com o tamanho da imagem, se eu aproximar o objeto da câmera? Tenta imaginar esse objeto vindo mais próximo aqui. A imagem aumenta. Se eu afasto a imagem, por isso que quando você enxerga uma coisa de perto, você enxerga maior, de longe você enxerga menor. Exatamente o que acontece no olho. Tá aqui parece estar maior. Se eu for afastando, para mim o tamanho da imagem vai diminuindo. Não que o tamanho do objeto diminua, mas é porque ela vai projetando de outro jeito. Tudo bem? Deu para entender? Vocês estão enxergando dois triângulos semelhantes? Sim. Vamos dar nomes para as coisas? O tamanho do objeto eu vou chamar de O, O minúsculo. O tamanho da imagem eu vou chamar de I. A distância do objeto até a câmara eu vou chamar de Dzão. A profundidade da câmara eu vou chamar de Dzinho.
Quais são as relações que a gente tem, então, na figura? Eu posso dizer o seguinte, ó. O tamanho do objeto está para o tamanho da imagem, assim como a distância do objeto até a câmera está para a profundidade dela. Ó, porque eu não sei se vocês percebem que esse desão seria a altura do triângulo. Tá vendo, ó? A altura do triângulo. E aqui seria a profundidade da câmara, tá? Então ficou, ó, base está para base, assim como a altura está para altura. Base está para base, assim como a altura está para altura. Tá bom? Vamos para as informações. Tipo, é assim que você enxerga o exercício, tá? Aí vamos ver o que ele deu aqui. Ele fala assim, ó. Um objeto de altura 10 centímetros, ó. Um objeto de altura 10 centímetros encontra-se a 30 de uma câmara escura. Opa! Quem que é o 30 aqui? O Dzão. Ele está a 30 centímetros da câmara. Ah, cujo comprimento, a câmara, é de 45 centímetros. Quem que é o 45 centímetros? O Dzinho. Exato. Gente, quantos por cento esse número é maior que esse? 50. A câmara não é 50, o comprimento da câmara não é 50% maior do que esse número? Então, o que que eu posso dizer sobre a imagem? Ela tem que ser 50% maior que o objeto. Qual a resposta? 15. Acabou. Acabou. Ah, não consigo enxergar. Faz a conta. Faz a conta. Ó. O sobre I igual a 30 sobre 45. 30 sobre 45. Multiplica em cruz. 30i igual a 450 e igual a 15 centímetros. Maravilha. Questão número 6. Falta 6 a 7 a 8, tá, gente? Não. Uh-uh. A gente já respondeu a B, né, gente? Já, né? Então tá. Qual que é a resposta, só para saber? Aumenta, né? Tá, beleza. Que eu perguntei isso um pouco antes, tá? Então, para quem quiser anotar aí na B a resposta, aumenta, tá? A resposta da B é aumenta. Não precisa desenhar para justificar, nada disso. O que importa é que você perceba isso. Agora eu quero que vocês olhem essa figura muito bizarra, gente. Eu vou ler aqui. O enunciado é bem complicado. Ele fala assim, ó. Uma fonte de luz pontiforme, F, projeta sobre uma tela a sombra
de um objeto linear AB, de comprimento 0,80 metros. 60 metros, ou seja, 60 centímetros. A distância ele fala assim, a distância x de F até AB vale 2 metros e de F até a tela vale 5. Então, para aí, vamos desenhar. Eu tenho aqui uma fonte F. Aí eu tenho um objeto AB. AB. Tá aqui. Ele fala que a distância de F até AB vale 2 metros, né? 2 metros. Então, eu botei 2 quadradinhos aqui. 2 metros. E ele fala que a distância até a tela vale quanto? 5, né? Então, a tela está aqui, ó. Aqui está a tela. Pronto. 5. O ponto A está aqui em cima, ó. E o ponto B está aqui embaixo. Eu não vou desenhar os pontos para não ficar poluída a imagem. Aí, olha o que ele fala. Translada-se, ou seja, movimenta-se. Transladar significa movimentar. Translada-se a B até ocupar a posição CD, definida pela distância x' igual a 3. Então ele faz isso, ó. Deixa eu desenhar de outra cor. Ele translada aqui, ó. Peraí. Então ele fez isso, ó. O AB estava aqui, a uma distância de 2 metros da tela, da fonte, perdão. Ele pega o AB e joga ele para cá, ó. Anda até uma distância agora 3 da fonte. Opa. 3 da fonte. Aqui. Beleza. Seja C', D' a sombra projetada por CD. E seja a linha D', a linha B', a sombra projetada por AB. Determine a diferença entre os comprimentos das sombras. Então, o que ele está querendo dizer com isso, gente? Quando o objeto está aqui, eu faço uma sombra grandona, não faço? Vou desenhar aqui a sombra, ó. Essa aqui é a sombra maior. Ele chama de A', B'. Só que daí o que que ele fez? Ele tirou o objeto daqui e jogou para cá. Ele afastou. Quando ele afasta, a sombra diminui. Ela fica assim, ó. Ele quer a diferença dos comprimentos entre as sombras. Então, eu vou ter que achar os dois comprimentos. Vou ter que achar os dois comprimentos. É, então, isso é uma coisa bizarra. Esse cara e esse têm o mesmo tamanho. Só que se eu olhar no desenho, parece que não. Parece que esse cara é um pouquinho menor. Vocês perceberam isso, gente? Por isso que eu falei para vocês, ó. Dá uma olhada em AB e CD. Se você der uma olhada meio de olho, parece que o CD é menor. Só que, na verdade, é o mesmo objeto, tá? É muito esquisito isso, é uma ilusão de ótica. Vamos calcular a linha B', vai. A linha B'. Gente, para calcular a linha B', eu vou usar o triângulo preto como base, não é? Então vai. Tá vendo o tamanho do objeto aqui, ó? Quanto que mede o objeto? 0,6 está para
a linha belinha, que é o tamanho da sombra, assim como 2 está para quem? Para 5. Tudo bem? Assim como 2 está para 5. Isolando ali, o A', B' vai ser igual a 0,6 vezes 5 dá 3, sobre 2 dá 1,5 metros. Então, ó, isto está para o grandão, assim como ó, isto está para o grandão. Aqui, ó. Agora eu esqueço o desenho preto e olho para o azul. Vamos calcular C', D'. C', D'. Vai. Isto, que continua valendo 0,6, está para sombra, C', D'. Assim como quem está para quem? 3, que agora é a altura. Quando você afasta o anteparo, o comprimento aumenta para 3. 3 está para 5. 3 está para 5. Multiplica, C', D', deu 1, né? 3 sobre 3 dá 1. A sombra preta, ela mede 1,5 m. A sombra azul mede 1 metro. Diferença entre elas, delta sombra. Delta sombra, meio metro. Aí. Delta sombra, meio metro. As últimas duas questões são muito rápidas, tá? Questão 7, gente. Só que tem que tomar cuidado com uma coisinha na 7 aqui. Aquela história da cor do corpo, né? Se o corpo é azul, completa a frase. Absorve tudo menos azul. Então, a cor que eu enxergo é a cor que o corpo não absorve, correto? A cor que eu enxergo é a cor que o corpo reflete. Então, ou seja, a cor de um corpo é enxergada por reflexão. Se o corpo é preto, eu não enxergo nada, não estou enxergando nenhuma luz, tá? Ele fala assim na questão: 4 corpos A, B, C e D são iluminados com luz solar. Lembrando que a luz solar é branca, né? E apresentam as cores amarela, verde, azul e branco. Então, eu tenho um corpo A, B, C e D. Quando eu ilumino com luz do sol, o corpo A é amarelo. Então, ele reflete amarelo. É a cor que ele reflete. O corpo B reflete verde. Por isso que ele é verde. O corpo C reflete azul. E o corpo D, que é branco, gente? Que cor ele reflete? Todas. Todas. Só que são as cores que o corpo reflete. Por isso que você enxerga isso. Tudo bem. Os corpos são levados a um recinto iluminado com luz verde. Nessas condições, que cores eles apresentam? Então, se eu iluminar o corpo amarelo com verde, se o corpo reflete amarelo, se eu jogar luz verde nele, o que acontece? Ele absorve. Ele não reflete. Então, que cor ele fica? Bugaro, pronto. O corpo só reflete amarelo. Por isso que ele é amarelo. Se eu jogar luz verde nele, ele não reflete. Portanto, ele fica de que cor? Preto. O corpo A fica preto. Porque ele não reflete o verde.
Um corpo é verde porque reflete verde. Se eu iluminar ele com cor verde, que cor você enxerga? Verde. Verde. Reflete. Se o corpo é azul, ele reflete azul. E se eu jogar verde? Não reflete nada. Ele fica preto. E um corpo que reflete todas as cores? Se eu jogar verde, que cor ele fica? Verde. Gritando já. Nem entra em atomística ainda, hein? Última questão. Tomara que seja a última. Eu vou decretar que é. Ah, é. Se daí, se você der uma lidinha com calma e olhar o desenho, acho que você consegue matar. Questão 8. Ele diz o seguinte: o porão de uma antiga casa possui uma estreita clarabóia quadrada de 100 centímetros quadrados de área que permite a entrada de luz do exterior, refletida difusamente pelas construções que a cercam. Aí ele mostra o desenho. Na ilustração, vemos uma aranha, um rato e um gato, que se encontram parados no mesmo plano vertical que os intercepta, que intercepta o centro da geladeira e o centro da clarabóia. Sendo a clarabóia uma fonte luminosa, então, tipo, é como se a clarabóia fosse uma lâmpada. Pode-se dizer que, devido à interposição da geladeira, a aranha, o rato e o gato, nessa ordem, estão em regiões do quê? Cara, a aranha está sendo iluminada, gente. A aranha está em região de luz. E o cachorrinho, o gato? Cachorrinho, ele falou que é um gato. E o gato? Puta, o gato tá na sombra, velho. Quer ver? Deixa eu só fazer rapidamente o desenho aqui, ó. Aqui tá a clarabóia. E, ó, aqui tá a geladeira. E, ó. E o gatinho tá aqui, ó. Que é o gatinho. Não tem. Se você tentar traçar a luz, você não vai conseguir fazer um raio de luz atingir o gato. Nenhum. Nenhum. Então ele está em região de sombra. A aranha está em região de luz. Acho que já dá para matar, né? Deixa eu ver. Luz. Ele quer em que ordem? Deixa eu ver. Aranha, luz. O gato, sombra. Só tem uma luz e sombra, né? D de dado. E o gato tá, e o ratinho tá na região de penumbra. Alternativa D. Tudo bem? Voltamos às 10h30, tá? Não atrasem. São 10h20? Então é 10 minutos de intervalo. Ué, da Priscila vocês não reclamam. Acabou a moleza, gente. Acabou. E ó, hoje nós só vamos terminar a hora que terminar a aula 2. Não interessa que horas vai acabar essa aula. Se tiver que sair 2 horas da tarde, a gente sai. Acabou o caô, velho. Ninguém veio aqui pra lanchar, não. Espera só um pouquinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vai lá, faz um xixi.